Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, bom início de semana, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Boa semana para todos nós, para Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera. São 6h05 agora. Queria lembrar que você, ouvinte, pode participar com a gente aqui do Viva Voz, pode mandar mensagem, sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, o 911-9981. Nós vamos a Brasília. Samantha Klein vai trazer mais informações sobre a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, em relação à validade de ordens judiciais estrangeiras. Diga lá, Samantha. Débora, Carol e Vera, na prática, essa decisão diz que a aplicação de leis e atos administrativos de outros países não vale, pelo menos automaticamente, aqui no Brasil. Sem citar diretamente a Lei Magnitsky, Flávio Dino disse que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação. O ministro ainda convocou uma audiência pública e comunicou a decisão ao Banco Central, Febraban e entidades do setor financeiro, o que reforça essa manifestação relacionada à Lei Magnitsky. A decisão foi tomada em uma ação em que o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, está questionando o fato de municípios estarem contratando advogados estrangeiros em ações relacionadas a desastres ambientais. Na prática, essa medida pode impedir que qualquer tipo de bloqueio a contas bancárias ou dinheiro de Alexandre de Moraes em bancos do Brasil sejam, portanto, mantidas, sem bloqueios. Lembrando ainda que hoje foi publicada pelo jornal Washington Post uma entrevista em que Moraes afirmou que não vai recuar 1 milímetro no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que não se intimida com as sanções impostas pelos Estados Unidos. Segundo ele, o que está acontecendo nesse enfrentamento entre Brasil e Estados Unidos, há uma questão ideológica por trás, mas que as decisões dele estão sendo referendadas pela maioria e que estão baseadas em provas. Ele ainda diz que nesse processo envolvendo a tentativa de golpe de Estado, quem tiver que ser condenado será, quem tiver de ser absolvido também será. Ele ainda afirmou que as 179 testemunhas já foram ouvidas neste caso, que o processo da trama golpista, então, é legal, legítimo e amparado também por provas. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações em Brasília. Vera não cita a Lei Magnitsky, mas se implica, né, na lei Magnitsky. Isso pode ser considerado de alguma forma uma resposta do STF em relação à soberania do país? Pode sim, pode e Débora. Nas últimas semanas, né, desde que foi aplicada a Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo vêm sendo procurados aí reservadamente por representantes das instituições financeiras muito preocupados com a extensão da sanção e com o que eles teriam de fazer em termos de resposta ao que determinou o governo americano. Por quê? Porque esses bancos todos têm as operações nos Estados Unidos e, além só do uso das bandeiras de cartão de crédito com sede nos Estados Unidos, eles passaram a manifestar dúvidas quanto a se eles poderiam, inclusive, manter as contas correntes do ministro Alexandre de Moraes e dos outros sancionados, como é que ficaria a questão dos recebimentos de proventos, né, de salário do ministro, etc. E os ministros do Supremo foram muito firmes em dizer para esses representantes aí que os procuraram que não havia possibilidade de uma decisão impedindo, por exemplo, o recebimento de salário por parte de ministros ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que isso seria uma ingerência absurda e intolerável na soberania nacional. E como o Congresso e o governo não tomaram nenhuma providência a respeito, por exemplo, aprovando uma legislação anti-sanções, uma legislação ali que blindasse o território nacional de cumprir sanções de leis estrangeiras,
o ministro Flávio Dino acabou se antecipando e fazendo aquilo que eles achavam que, na verdade, deveria ser objeto de uma lei do Congresso e não de uma decisão judicial. Eu escrevi sobre isso numa coluna da semana passada, que falava que a resposta a esse tipo de ataque inédito que o Brasil está sofrendo em várias frentes também tinha de ser inédita e tinha de ser coordenada entre os poderes. Não dá para imaginar que o Supremo Tribunal Federal vai ficar na linha de frente, na trincheira, o tempo inteirinho, defendendo a democracia, defendendo a soberania nacional, se indispondo, inclusive, com os outros poderes, ali apanhando por ter um protagonismo excessivo, enquanto o Executivo e o Legislativo estão totalmente aturdidos e dando respostas antigas a problemas novos. Então, tem vários países da Europa, a própria União Europeia, que tem legislações que tratam a respeito disso. São leis anti-embargo, ou seja, não pode uma lei de fora impor um embargo dentro do território nacional, porque aí não é obrigatório cumprir. Por exemplo, um país vai ser sancionado pela lei Magnitsky porque, por exemplo, mantém relações comerciais com o Irã. E o Irã é um país que os Estados Unidos consideram um país, né, não confiável. Tem leis anti-embargo em países da Europa que impedem que uma lei dessas tenha vigor no território daquele país. Então, o que se espera é que o Brasil dê respostas também nessas frentes, para não precisar toda hora ser o próprio Supremo Tribunal Federal a tratar de questões como essa, que envolvem a soberania nacional em múltiplas frentes, inclusive soberania financeira e soberania digital, porque está aí em discussão a extensão da aplicação de uma lei que não vale no território brasileiro. Agora, Vera, o imbróglio jurídico é tanto, né, que a gente pode chegar ao ponto de ter um ministro do Supremo recorrendo ao próprio Supremo para se livrar de algum tipo de sanção. E a preocupação dos bancos é porque todos praticamente têm operações internacionais, né? Só a Caixa Econômica Federal não tem operação, nem ações nos Estados Unidos, mas mesmo a Caixa é sócia de outros bancos, por exemplo, em bandeira de cartão. Todos os bancos usam o sistema SWIFT para fazer transações internacionais. Então é uma insegurança grande, né? Pois é, mas já tem jurisprudência que está sendo levantada de que o sistema SWIFT ele não está submetido a imposições, por exemplo, da lei Magnitsky. Então, isso é uma coisa que está sendo usada como argumento pelos ministros para convencer os bancos. A outra coisa as bandeiras de cartão de crédito vão abrir mão do mercado brasileiro, que é um dos maiores do mundo? Então, teria de ter uma resposta à altura. Olha, se vocês querem impor aqui dentro uma lei da força contra autoridades constituídas do país, que não têm nenhum crime, que não cometeram nenhum ilícito financeiro, que não são contrabandistas, não são terroristas, não são traficantes, não cometeram nenhum tipo de evasão de divisas, não são acusados de crime financeiro contra a ordem financeira, etc. Vocês querem? Então vocês vão ser punidos também, sancionados com a proibição de operar em território brasileiro. É horrível você imaginar que você tenha de passar a fazer ameaças de uso da força para se contrapor ao uso indevido da força. Mas, se tiver em xeque, você ter de ceder a uma chantagem, impedir que uma autoridade legalmente constituída e legitimamente constituída, acione os seus vencimentos, o seu salário, as suas aplicações. Olha que maluquice. Isso, bancos com operação no Brasil. Muitos são bancos brasileiros, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são bancos brasileiros. Então, a gente tem de ter instrumentos que pelo menos nos blindem desse tipo de ameaça, do tipo, olha, daqui não vamos poder avançar, porque esse país não é uma república de banana e ele tem uma legislação que o protege. Então, é disso que se trata e eu acho que estão deixando o Supremo, de novo, sozinho na seara pública, quando o governo federal e o Congresso tinham de estar participando dessa resposta. Vera, ainda nessa seara, hoje o presidente Lula falou da regulação das Big Techs, foi durante uma conversa com o presidente do Equador. A Isa Staciarini tem as informações para a gente. Oi, Isa, boa noite.
Oi, Carol, muito boa noite a você, a Débora, a Vera e aos ouvintes. Olha, o presidente Lula defendeu hoje, ao lado do presidente do Equador, Daniel Noboa, a regulação das Big Techs. O presidente brasileiro disse que as redes digitais não podem ser terras sem lei, coniventes com crimes como exploração sexual de crianças, e frisou ser responsabilidade e obrigação do poder público agir para combater esse tipo de crime. Lula disse que só é possível controlar as redes criminosas que se espalharam se os países trabalharem juntos. Não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas, nem violar a soberania alheia para combater o crime organizado. Só conseguiremos deter as redes criminosas que se espalharam pela América do Sul agindo juntos. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs. As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público. A fala de Lula ocorre em um momento em que o Congresso se mobiliza para votar ainda nesta semana o projeto da adultização de crianças e o governo também planeja encaminhar um novo texto ainda nesta semana mais amplo que prevê a regulação das Big Techs. É com vocês. Obrigada, Isa. E aí ele dá 2 recados, né, Vera? Porque ele está falando de Big Techs, mas falando também de combate ao crime organizado no momento em que os Estados Unidos anunciaram que vão mandar 4.000 fuzileiros navais, membros da Marinha, navios aí para as águas no entorno da América Latina e do Caribe como parte de uma operação para combater os cartéis, o que preocupa os países da região, né? Exato, a gente está vivendo um momento de uma ameaça de presença militar dos Estados Unidos, emulando o que já aconteceu nos anos 60, ali 70 e até mesmo antes, em outros momentos, e que não cabe no momento atual da geopolítica mundial. Não dá para você imaginar que os Estados Unidos tenham a ilusão de que, de novo, a América Latina e, sobretudo, a América do Sul vão servir de quintal americano para alguma coisa. Mas isso está dentro do plano aí e da ação do Trump, que é muito incisivo em várias frentes, inclusive internamente. Essa questão da ocupação de algumas cidades pela Força Nacional parece também um laboratório para algo mais sério e algo maior. Hoje eu vi de uma fonte, por exemplo, que toda essa coisa em Washington, quando não tem justificativa dentro de números ali de violência que para substituição da polícia pela Força Nacional, pode ser, por exemplo, um laboratório caso o Partido Democrata vença as eleições em Nova York, com um expoente que é bastante à esquerda dentro da tradição do Partido Democrata. Então, a gente está vendo avanços em muitas áreas, todos eles simultâneos, todos eles preocupantes, e é preocupante também essa questão da visão que o governo dos Estados Unidos tem do seu papel no continente. Dentro do que o presidente Lula fala, dessa questão da necessidade de regular as Big Techs, tem também 2 lados, né? Tem esse lado da proteção de crianças e adolescentes, que parece ser um tema que une esquerda, direita, conservadores, progressistas, em torno de uma ação comum, então voltada para proteger esse público, e tem uma parte menos consensual, bem mais controversa, que diz respeito à responsabilização por produção de conteúdos em geral. E aí a gente já tem a direita bastante refratária a que se avance nesse sentido. E o Supremo Tribunal Federal avançou, acabou por meio de uma ação, decidindo que o Marco Civil da Internet é constitucional e que, portanto, retirada de conteúdos do ar pode ser, sim, exigida. Então, eu acho que tem uma zona cinzenta que ainda vai ficar. Nessa semana, tudo indica que se vai avançar no projeto relativo à proteção das crianças, mas esse outro lado, essa regulação mais abrangente das Big Techs, ainda está em disputa na sociedade e no próprio Congresso. O Congresso pode, ali adiante, tentar rever aquilo que o Supremo aprovou quando estava discutindo a ação a esse respeito. Então, acho que
a questão das crianças está mais fácil. Tudo indica que vai ser uma queda de braço aí com bastante fôlego. Você acha que o governo está preparado? Porque vai ser uma briga grande com esses parlamentares que são contrários e que alegam, trazem como um dos pontos negativos, né, a liberdade de expressão, e tem o lobby das próprias Big Techs. O governo estava totalmente desaparelhado para essa discussão lá atrás, tanto que o projeto, que não era, aliás, de iniciativa do governo, era um projeto do próprio Congresso, chegou na boca de ser aprovado. Esses lobbies que você está mencionando agiram de uma forma mais incisiva e tudo foi cancelado, deram 1000 passos atrás e o projeto morreu, que era aquele relatado pelo deputado Orlando Silva. E agora, diante da judicialização do assunto, é que o Supremo acabou fazendo aquilo que o Legislativo não conseguiu. Então, o governo, na verdade, é um terceiro agente aí nessa discussão. É o menos presente dos 3 poderes no tratamento desse tema. Mas ele segue sendo prioritário, deverá ter um segundo momento de discussão, porque, a rigor, está valendo aquilo que o Supremo decidiu. Quando as Big Techs começarem a resistir a isso que o Supremo designou, aí sim o Congresso talvez entre revendo a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Tem um outro assunto aqui para nós, Vera. O André Pinheiro traz mais informações. O ministro Fernando Haddad participou de um evento aqui em São Paulo e reclamou dos Estados Unidos. André Pinheiro tem mais detalhes. Oi, André. Oi, Débora. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os Estados Unidos têm má vontade para negociar uma saída ao tarifaço. As declarações aconteceram hoje durante um seminário em São Paulo sobre o papel do Brasil no cenário econômico global. Segundo Haddad, as conversas ainda não avançaram porque o governo de Donald Trump quer impor ao Brasil uma solução que é inconstitucional. Hoje nós temos documentos oficiais demonstrando que a negociação só não ocorre porque os Estados Unidos estão tentando impor ao Brasil uma solução constitucionalmente impossível, que é o executivo se imiscuir em assuntos de outro poder, que é o poder judiciário. Então, gerou-se um impasse, né, que é pedir o que não pode ser entregue. A fala de Haddad se referia à chantagem do governo americano para que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado seja interrompido. O ministro da Fazenda também disse que ainda não retomou contato direto com o secretário do Tesouro americano e voltou a atribuir o cancelamento da reunião, que ocorreria na semana passada, a uma mobilização da extrema-direita brasileira nos Estados Unidos. O ministro destacou que, com a sobretaxação de 50%, o comércio bilateral com os americanos deve cair ainda mais. Ele disse ainda que fica preocupado com a comunidade global quando um país usa do poder econômico e militar para constranger outras nações a adotarem regras que não estão previstas em suas legislações. Para o ministro da Fazenda, o Brasil deve seguir buscando uma solução pela diplomacia e precisa superar a polarização política interna. Débora. Obrigada, André, pelas informações. Bem, Vera, com os canais de negociação fechados por parte dos Estados Unidos, o Brasil tem conseguido fazer a lição de casa para, por exemplo, expandir outros mercados, as soluções que têm sido trazidas. Como é que você vê a forma com que o governo está lidando com essa questão? Tá tentando, Débora, tentando fazer o que pode, né? Essa questão dos novos mercados, a gente viu muita conversa na semana passada. O que vai resultar efetivamente em abertura de novas possibilidades de escoamento dos produtos brasileiros, a gente ainda está por ver. Não teve nenhum efeito prático, por enquanto. No fim de semana, o presidente apostou ainda muito na questão da narrativa, né? O governo está tentando surfar na narrativa, nessa narrativa da soberania, e o presidente postou um vídeo no sábado em que ele aparece plantando lá uma uva originária
do Vale do São Francisco, dizendo que é tecnologia da Embrapa e que tem orgulho disso no Brasil, que o Brasil é isso, planta comida, planta amor, e fazendo um convite, entre muitas aspas, para o Donald Trump visitar o Brasil, dizendo que ele vai ser muito bem recebido porque o Brasil é amigo dos Estados Unidos, mas aí ele inclui. É também amigo da Rússia, amigo da China, amigo da Venezuela. Se era para fazer um aceno para o Trump, não precisava fazer esse hedge, como se diz no mercado financeiro. Podia fazer uma mensagem endereçada para os Estados Unidos. Isso ia chegar no Trump? Não necessariamente, provavelmente não. Isso ia mover alguma palha na relação dos dois? Não. É por aí que se abre caminho com o governo americano? Não é. Ele está discursando para o público interno, para o público brasileiro, para mostrar que o governo está empenhado na defesa da soberania. É um vídeo engraçadinho, ele gera um engajamento e reforça essa ideia de que, olha, não temos medo dos Estados Unidos, estamos aqui fazendo a nossa parte. É uma estratégia do Lula para usar esse assunto, esse tema, para tentar retomar uma popularidade que estava bastante arranhada nos últimos meses. Muito bem, a gente faz agora um intervalo, você fica com notícias da sua região, na sequência tem o repórter CBN e em seguida vamos repercutir as discussões para tentar colocar fim à guerra entre Ucrânia e Rússia. E estamos de volta com o Viva Voz, nessa segunda-feira sem o Eduardo Graça, ele está de folga, mas a gente vai tratar sim de assuntos internacionais, porque houve rodadas importantes de negociações a respeito da tentativa de fim do conflito na Ucrânia, e a gente recebe aqui o professor de Ciências Políticas do Berea College, no Kentucky, Carlos Pódio, que é especialista em relações internacionais, vai nos ajudar a desenrolar esse novelo. Boa noite, professor. Muito bom sempre contar com a sua participação aqui no Viva Voz. Boa noite, Vera, Carol, Débora. Sempre um prazer conversar com vocês. Quem nos ouve aí, nos assiste agora também pela CBN. Exato, Boa noite, o professor está em vídeo nas nossas plataformas. Eu queria começar entendendo como você vê o saldo dessas duas rodadas de conversas. Houve a conversa no Alasca na semana passada, da qual o Volodymyr Zelensky foi excluído, e hoje ele e Donald Trump se encontraram para tentar chegar a algum consenso. Parece muito difícil que isso aconteça, mas por hora quem parece mais satisfeito com o desenrolar das coisas é o Vladimir Putin. Tô certa? Tá certíssima, basta a gente ver como é que ele reagiu após o encontro com o Donald Trump, basta a gente ler a imprensa russa, o que tem dito, eles estão jubilantes com esse encontro entre o Vladimir Putin e o Donald Trump. Né? O grande problema, Vera, para uma negociação de paz envolvendo o Vladimir Putin é que isso não é nem uma frase minha, é uma frase do ex-vice-presidente do Donald Trump, o Mike Pence. Ele falou que o problema do Putin é que ele não quer a paz, ele quer a Ucrânia. Então é muito difícil você fazer qualquer tipo de negociação com alguém que claramente não respeita a soberania do outro Estado. E veja, isto é algo que é dito pelo Vladimir Putin, é dito pelos assessores do Vladimir Putin. Eles não reconhecem o direito da Ucrânia de existir enquanto um Estado soberano independente. Eles veem a Ucrânia como uma criação do Ocidente feita para atingir a Rússia e, portanto, não há interesse nenhum na sobrevivência da Ucrânia como um Estado. Isso nos leva a crer que a grande questão que deixa claro a vitória do Vladimir Putin é que o Donald Trump, ele entrou no encontro falando em cessar fogo, ele saiu do encontro falando em acordo de paz. Por que acordo de paz? É claro que o acordo de paz interessa ao Vladimir Putin, neste momento, se ele conseguir consolidar o ganho dos territórios que ele tem feito. Na verdade, muitos desses territórios ele não tem 100% de controle. Né? Teve um estudo do Departamento de Defesa do Reino Unido de que o Vladimir Putin, no atual ritmo de avanço, ele demoraria para garantir 100% de controle dessas regiões entre 4 e 5 anos. Que teria uma perda de entre 1 e 2 milhões de baixas de tropas russas, entre mortos e feridos. Então, o custo para ele conseguir isso pela via militar seria muito alto. Então, do ponto de vista do Vladimir Putin, o acordo agora que lhe garanta isso pela via diplomática é maravilhoso. Então ele faz esse acordo, faz promessas vazias, e as promessas do Putin não valem absolutamente nada, e 6 meses depois, 1 ano depois, ele invade o resto da Ucrânia, uma posição de muito mais poder. Então essa é a grande questão
que dificulta o acordo. E hoje nós vimos em Washington, os europeus todos presentes, mostra como a Europa está preocupada. Veja que isso não foi um encontro arranjado à mesa atrás, isso foi uma coisa meio de última hora. E você tem aí todos os principais líderes europeus que descem em Washington para sinalizar que o tema da Ucrânia não é um tema meramente da Ucrânia, é um tema europeu. Esta é a preocupação dos europeus nesse momento. Professora Débora aqui falando, o presidente ucraniano tem dito que não concorda em ceder território, mas há quem diga que nos bastidores ele está encurralado, que ele vai acabar cedendo. Quais seriam as consequências para a Ucrânia? O senhor já disse, deixar de existir. Mas quais seriam as consequências para o restante da Europa se Vladimir Putin, nesse momento, ficar com os 20% da Ucrânia, que é o que ele pede para um cessar-fogo, para o fim da guerra, e futuramente voltar a exigir mais territórios? Bom, o primeiro resultado imediato é a recompensa à agressão. Você está recompensando o agressor, né? Vamos falar o óbvio sobre o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. Nós temos um país sendo atacado e um país atacando. Quem é que sofre baixas? Quem é que está sendo bombardeado? Quem é que está perdendo civis? Quem é que está tendo hospitais e escolas sendo bombardeados? São os ucranianos, todos os dias. Não é a Rússia, né? Então, o que a Ucrânia está fazendo é se defender de um ataque feito pela Rússia de Vladimir Putin. Então, esse é o primeiro resultado imediato. Agora, uma outra questão é que quando a gente fala de troca de território, para quem está de fora é muito fácil. Mas para quem é o líder do país, há uma pressão muito grande dentro da Ucrânia para o Zelensky não fazer isso. Você imagina um líder brasileiro negociando sob pressão, diz, olha, me dá aqui o Rio Grande do Sul e tudo bem, estamos resolvidos. Como é que volta esse presidente brasileiro e fala, olha, Rio Grande do Sul, estou dando vocês para o Paraguai? É complicada essa questão do ponto de vista doméstico para o Zelensky, né? Troca de território e abrir mão de soberania. Então, acho que são dois elementos aqui. Um é recompensar uma violação, a violação mais óbvia da ordem internacional feita por uma grande potência em termos de conquistar territórios desde a Segunda Guerra Mundial. E a segunda traria complicações domésticas muito grandes para o Zelensky. O Zelensky sofre pressões domésticas para não ceder esses territórios. É isso que o Trump esquece quando ele negocia entre líderes de países. É diferente a negociação do que a negociação com a empresa. O empresário se negocia, fala, me dá aqui a empresa, ele volta para a empresa e fala, olha, é isso que vai ser feito, fim de papo. O líder, ainda mais de um país democrático, ele precisa negociar aquilo que a gente chama em relações internacionais de uma negociação em dois níveis. Ele está fazendo duas negociações simultâneas. Uma é doméstica, dentro do seu próprio país, para ver aquilo que é politicamente aceitável dentro do seu próprio país, e a outra é a negociação internacional. Esse é um elemento que traz complexidade a essas negociações e razão pela qual negociações internacionais demoram muito para serem feitas. Não são feitas do dia para a noite. Não tem esse tempo, que é o tempo que o Donald Trump acha que tem, né? Isso não significa que a gente não pode ter um acordo amanhã. Podemos ter um acordo amanhã. A questão é que um acordo amanhã me lembra quando fizemos um acordo, o Reino Unido fez um acordo em 1938 com o Hitler, dizendo que, olha, Hitler, você só vai tomar essa parte da Tchecoslováquia, eu vou te dar esses territórios que você está querendo e para por aí. O Hitler fala, claro, não, eu estarei satisfeito. E aí volta o Chamberlain, que é o primeiro-ministro britânico, volta para a Inglaterra, em 1938, e fala, trago paz para os nossos tempos. E mostrava lá o papelzinho que o Hitler assinou, dizendo que não iria invadir, que estava satisfeito, né? Houve muito júbilo, muita festa, que acontece meses depois, o Hitler invade o resto da Tchecoslováquia. O Poggio, hoje o Palácio do Planalto informou que o presidente Lula recebeu pela manhã um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Uma ligação de meia hora, ele falou, deu informações sobre a reunião que teve com Donald Trump no Alasca, reconheceu o envolvimento do Brasil com aquele grupo de amigos da paz, que é uma iniciativa conjunta com a China. O Brasil passa a ter alguma relevância maior no cenário internacional? Claro que pelos motivos que ninguém gostaria, né? Esse tarifácio e toda essa crise com os Estados Unidos, mas para a Rússia, pelo menos, o Brasil é um ator importante dentro da realidade dos BRICS, por exemplo? Para a Rússia, o Brasil é apenas um ator relevante na medida em que serve como uma ferramenta para chancelar e legitimar as ações russas na Ucrânia. É isso. Ele serve para dizer que a Rússia não está isolada diplomaticamente, né? Aliás, os BRICS, por muito tempo,
serviu para o Vladimir Putin para dizer que ele não está isolado. Olha só, temos aqui a China, o Brasil, eu não estou isolado, são só os ocidentais que querem me isolar, Estados Unidos e Europa. Com a eleição do Trump, isso mudou, e agora com a ida do Putin ao Alasca, mudou completamente, né? Quer dizer, a impressão de isolamento diplomático do Vladimir Putin, com a ida dele ao Alasca, foi completamente eliminada. Nesse sentido, é mais uma vitória do Vladimir Putin. Então, o Putin não está muito preocupado com o Brasil propriamente dito, mas ele está preocupado no que o Brasil pode servir como elemento, um ponto de vista de organizações internacionais e relações internacionais, para chancelar, de alguma forma, ou legitimar a posição russa no sistema internacional. Muito obrigada pela participação com a gente. A gente vai sempre te convidar para voltar aqui no Viva Voz, falar desses assuntos, porque é isso, a chance de que esteja tudo resolvido e não reste nenhum impasse é muito pequena. Obrigada mesmo. Obrigado, foi um prazer, um abraço a todos. Abraço. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite. A gente vai para um rápido intervalo, você fica com o noticiário da sua região e o Viva Voz volta já já. 6h49, Viva Voz de volta. Igor Cardim tem mais detalhes em Brasília sobre a abertura da CPMI do INSS no Congresso. Diga lá, Igor. Pois é, Débora, o Congresso vai instalar na próxima quarta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o esquema de descontos ilegais nas aposentadorias e também nas pensões pagas pelo INSS. A convocação foi disparada nesta segunda-feira pela Secretaria do Congresso. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, já havia informado na semana passada que o colegiado que havia sido criado em junho começaria a funcionar, então, nesta semana. O senador Omar Aziz, do PSD, que é um aliado do presidente Lula, costuma votar com o governo, deve ser eleito o presidente da comissão por um acordo. Há, inclusive, uma resistência ali de alguns integrantes da oposição em eleger Aziz como presidente, mas a indicação dele é dada como certa para o cargo. A relatoria ficará com o deputado Ricardo Aires, que é do Republicanos do Tocantins, próximo ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do mesmo partido dele, inclusive, e caberá ao deputado, então, elaborar o relatório com as conclusões da CPI mista sobre as fraudes no INSS. Os presidentes da Câmara e do Senado estabeleceram, então, nesse acordo quem ficaria com a relatoria, quem ficaria com a presidência e devem ainda alinhar o início dos trabalhos e os procedimentos do colegiado. Então, formalmente, na quarta-feira, fica estabelecida a CPI e o pedido de criação dessa CPMI estabelecia, então, 16 deputados e 16 senadores para participarem como titulares, 32 suplentes. O requerimento de criação da CPI prevê que os trabalhos durem até 180 dias e que a investigação custe até R$200 mil. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. A gente vê aí os dois lados, né, Vera, tentando escalar a sua tropa de choque. Uma comissão que deveria privilegiar os lesados, né? Quem foi lesado, mas a gente sabe que tem uma disputa política e quem é que sai na frente? Olha, para o governo foi um certo alívio, Débora, o fato da relatoria não ter ficado com o PL. O PL pedia isso, estava até exigindo ficar com a relatoria. O Hugo Mota manejou a coisa de uma maneira que ficou ali um expoente clássico do centrão, muito próximo a ele próprio. Então, para o governo, isso já reduz um pouco o estrago, o fato de ter na presidência um aliado e na relatoria alguém, digamos assim, neutro, mais maleável do que seria se fosse alguém do PL. Essa disputa de narrativas vai dar o tom, com certeza, você tem toda a razão. O governo tentando dizer que tudo começou no Bolsonaro e o PL, a oposição mais estridente, tentando jogar toda a culpa para cima dos sindicatos, das associações, das federações, das centrais de trabalhadores, portanto, colar no PT, colar na esquerda o desvio de recursos dos aposentados. Agora, Vera, essa CPMI perdeu um pouco do timing, né? Porque agora o dinheiro, inclusive, já foi devolvido, né? Começou a ser devolvido pelo governo. A pauta mudou completamente, não é mais assim o grande assunto na opinião pública. Tem potencial ainda essa CPI para fustigar o governo ou perdeu um pouco do elan?
Eu acho que sim. E nisso aí também tem uma costura hábil da Davi Alcolumbre, que foi deixando o assunto ali ficar em segundo, terceiro planos. Uma hora tinha que formar as comissões, outra hora tinha outros assuntos para ver. Então, a coisa foi ficando numa fila ali. E agora, quando já não tinha mais como empurrar com a barriga, ele finalmente formou a comissão. Então, deu tempo ao governo para estruturar uma resposta que demorou bastante, inclusive. O governo chegou a ficar catando cavaco ali por bastante tempo. E depois a coisa finalmente vai ser instalada no momento de contenção de danos, digamos assim. O pior já passou desse assunto. E o governo vai insistir nessa coisa. Olha, a gente, na verdade, foi quem descobriu a fraude já vinha de antes, foi graças a flancos abertos no governo Bolsonaro, etc. Então, o que poderia haver de mais desgastante, de mais danoso para o governo, que era aquele momento, não se sabia quanto chegava o escândalo, não se sabia como ia devolver o dinheiro, etc. Esse pior momento já passou, aquele da sangria maior. Como tem agora a questão toda do tarifaço, outros assuntos já se impuseram depois, eu acho que ela nem vai catalisar tanta atenção assim como seria se fosse naquele momento de maior agudização da crise lá para maio, para junho. Aí seria bem pior para o governo. Muito bem, vamos aqui para o próximo tema. O Clauson Dutra, em São Paulo, tem... Bom, o governador paulista, Tarcísio de Freitas, falou hoje sobre o tarifaço e o Clauson Dutra acompanhou, traz mais informações aqui ao vivo para a gente. Oi, Clauson, boa noite. Boa noite para você e para todos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu agora há pouco a necessidade do Brasil adotar uma postura pragmática nas negociações comerciais com os Estados Unidos. A fala ocorreu agora há pouquinho durante um evento privado em que a CBN está para empresários no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. Tarcísio acredita que talvez haja uma escalada das tarifas em curto prazo. O governador paulista reforçou que é fundamental estabelecer um canal de diálogo com a Casa Branca e entender como age o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acho que até é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção, é um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá dentro e dizer, olha, conseguiu uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias, ele quer... Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Né? E vamos ver o que a gente pode botar na mesa como bons negociadores. Olha, eu posso oferecer isso e eu quero isso aqui em troca. E é assim que eu acho que todo bom negociante faz. O México tinha uma questão relevante com os Estados Unidos, conseguiu uma negociação, a Argentina está indo muito bem em termos de negociação, a União Europeia conseguiu uma negociação, o Japão conseguiu uma boa negociação, a gente tem que conseguir também. O governador citou exemplos de setores paulistas fortemente afetados pelo aumento tarifário, como agronegócio, indústria de pneus, máquinas e equipamentos. E além da pauta comercial, Tarcísio também foi questionado sobre seu nome para a disputa presidencial do ano que vem. Ele evitou uma declaração explícita, mas traçou paralelos entre as reformas implementadas em São Paulo e a agenda que o Brasil precisa adotar. Não disse nem que sim, nem que não. Vere, meninas. Obrigada, viu, Clauson, pelas informações. Uma negociação que está fechada, né, Vera? O governo não tá conseguindo fazer essa negociação porque os canais estão fechados do lado de lá. E o que os Estados Unidos têm exigido em troca não faz nenhum sentido em relação à disputa comercial. Exato. A gente tem visto aí uma tentativa dos governadores da direita, dos governadores que são oposição ao Lula, de reposicionar suas declarações em relação ao tarifaço, não ficar bem nem com os empresários, não ficar mal nem com os empresários, nem com o governo dos Estados Unidos, ficar bem com todo mundo. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Que não adianta o Lula forçar a barra para ser recebido, que não é uma questão de não se humilhar, não é isso, não é disso que se trata. As imposições foram apresentadas unilateralmente, o Brasil está sofrendo, vai sofrer prejuízos sérios em relação a isso, os empresários vão sofrer na pele, os produtores do agronegócio vão sentir as barreiras aos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Caberia aos governadores de estados que vão ser penalizados gravemente tomar uma posição pró-Brasil,
pró-economia brasileira e não ficar nesse somebody love, tentando fazer um discurso que fique bem com todo mundo, porque isso simplesmente não cola. Tá nítido que existe um bloqueio para que o Brasil seja ouvido, para que o Lula seja ouvido, que os ministros consigam sequer falar com o segundo e terceiro escalões, que não apitam tanto assim, enquanto outras autoridades que não estão constituídas para tratar disso, como um deputado que está licenciado há meses do seu mandato, são recebidos facilmente. Então, a coisa é uma questão meramente ideológica, que foi transformada em uma questão ideológica pela família Bolsonaro, que tem interesse único e exclusivamente em tentar melhorar a situação do Jair Bolsonaro, algo que é impossível, porque o Poder Judiciário é um poder autônomo e independente, e ainda assim o governador esquece tudo isso na fala dele, deixa para lá, finge que não sabe que isso está acontecendo, quando na verdade a gente sabe que isso embute uma boa dose de negacionismo, negação da realidade por parte de alguém que deveria ajudar na solução de um impasse para a economia brasileira e não ficar só reforçando um discurso meramente ideológico. E que estão nesse somebody love, mas estão apoiando a família Bolsonaro, né, Vera? Ontem o Carlos Bolsonaro disse que os governadores se comportam como ratos, que tentam herdar o espólio do pai de forma oportunista, não citou nomes, mas é um recado geral. Hoje o Caiado deu uma entrevista na Globo News dizendo que não tem impedimento nenhum, todo mundo que quiser ser candidato no campo da centro-direita pode, mesmo que não tenha o apoio da família Bolsonaro, mas não é bem assim, né? O que eles querem é alguém que tenha uma submissão absoluta, né? Eu acho que os governadores já vão bem além do razoável em termos de ser condescendentes com a postura da família, mas eles querem ainda mais do que isso. Na verdade, o Bolsonaro só vai dar a chancela dele, me parece, a alguém que tem o seu sobrenome. E isso exclui todos os governadores, o que realmente tem rato no nome, que é o Ratinho, e os outros que o Carlos Bolsonaro assim designa, né? E que aceitam ser chamados disso, não reagem. Você veja que ninguém reage. O Ratinho adotou esse nome, ele gosta, é o nome político dele. Os outros, eu imagino que não gostem de ser chamados dessa maneira, mas ainda assim não tem ninguém refutando, né? Muito bem, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz a partir das 6. Beijo, até lá. Um beijo, um ótimo fim de tarde para todo mundo. Até amanhã.